Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o reggaeton e também um pouquinho sobre a bachata. Dois ritmos latinos então, né? E nós temos que entender algumas questões em relação a esses ritmos. Identificar as relações entre dança, ritmo e expressividade e reconhecer formas representativas da bachata e do reggaeton. Então, dois ritmos que também fazem parte aí do contexto dos ritmos latinos, das danças latinas, cada um com sua origem diferente, cada um que vem da mistura de diversos ritmos diferentes, alguns um pouquinho mais antigos, outros um pouquinho mais modernos e que acabam caindo no gosto dos jovens. O que nós já sabemos então? Danças latinas, daí nós pensamos reggae, reggaeton, será que é a mesma coisa? Se nós olharmos aqui pela animação, o reggaeton, será que ele é reggae? Não, né, gente? Mas será que ele tem um ritmo semelhante ao ritmo do reggae? Não, ele sofre uma influência do reggae também, mas é um ritmo totalmente diferente, ele sofre outras influências que não só a do reggae e ele não é a mesma forma de dançar. E bachata? Bachata, será que é uma dança? Com o que nós conseguimos associar a bachata? Se nós olharmos esse arrastar de pés da dança da bachata, nós inclusive vamos ver, né, que ela se assemelha e é utilizada por vários sertanejos brasileiros e com isso nós temos ela presente também na nossa cultura atual brasileira. A pronúncia correta então é bachata, daí que vem o nome, por mais que eu não tenha o acento na escrita, na hora de falar, nós temos que pensar nesse acento, a pronúncia correta é bachata. É um ritmo musical e uma dança, muito de sua origem ali da década de 60 na República Dominicana. Então ele surge na República Dominicana e é um híbrido de vários ritmos. Então é um híbrido do bolero com outros ritmos musicais como o cha-cha-cha e o tango. Então ela não é uma dança que ela vem somente dos seus passos, ela traz essa questão do bolero, do cha-cha-cha e do tango, por isso também ela respeita a questão do arrastar dos pés, muito presente em diversos ritmos latinos. Ela é chamada também bolero, ritmo latino-americano. Entre a década de 30 e 50, ela era mais restrita ao povo dominicano. Lembrando que a República Dominicana é uma ilha, então quando esse ritmo surge na República Dominicana, ele fica por 2 décadas praticamente restrito ao povo dominicano. Já no final da década de 60, tem mais influências e vai vindo a origem do termo bachata, do nome bachata mesmo, ali do final da década de 50. E já nos anos 80, como reconhecimento da expansão mundial, eles têm o objetivo de trazer, né, de atrair turistas para a ilha da República Dominicana. Então, lá na década de 80, a bachata começa a ser divulgada mundialmente para atrair a curiosidade de diversas pessoas, muitas delas que se interessam pelo ritmo, gostam da forma de dançar e por ele ser um ritmo dominicano, então atrair turistas para a ilha, para alavancar através do turismo a economia local, então também trazer dinheiro, melhorar a economia local através da dança, uma dança que surge ali, que é muito popular e que num primeiro momento ela fica restrita ao povo da ilha e que numa necessidade de expansão de comércio, trazer esses turistas, então ela acaba sendo divulgada mundialmente. Nós temos alguns instrumentos específicos como quando nós pensamos na bachata. Então o bongô, né, esses tambores que trazem também essa influência afro da bachata, a guira, o baixo e a guitarra, essa guitarra que pode ser rítmica ou solo, né? Então elementos próprios quando eu penso na bachata, lembrando que é mais um ritmo que sofre a influência afro e por ter essa influência afro, então, a questão da batida dos tambores. E quando nós pensamos na associação da bachata com o sertanejo brasileiro? Alguns cantores sertanejos incorporaram elementos da bachata em seu repertório.
Alguns casos totalmente inspirados no ritmo dominicano, outros apenas incorporando alguns instrumentos. Então, se em alguns momentos teve apenas a incorporação de um instrumento da bachata ali no ritmo, na música sertaneja brasileira, outros cantores fizeram CDs inteiros inspirados nesse ritmo dominicano, trazendo a bachata então para o nosso sertanejo brasileiro e tornando um ritmo conhecido para nós. Então nós temos alguns exemplos aqui, né? Em 2011, Fred e Gustavo gravam a primeira música misturando sertanejo em bachata, essa música que foi o Jejum de Amor. Já o DVD Menos é Mais, de Henrique e Juliano, ele usa a guitarra e o baixo da bachata, então fazendo toda essa evolução de como o sertanejo brasileiro foi incorporando a bachata. E em 2018, Gustavo Lima, no álbum Embaixador, ele fez o álbum inteiro influenciado no ritmo da bachata. Então, hoje em dia, é um ritmo muito associado ao nosso sertanejo brasileiro, é um ritmo mais atual para nós, por mais que ele venha lá da década de 50 da República Dominicana, com esses cantores brasileiros, sertanejos brasileiros, associando o ritmo, os instrumentos, chegando no álbum do Gustavo Lima, onde ele usa todas as músicas dele sob influência da bachata. Hoje em dia é um ritmo muito conhecido por nós, por mais que talvez nós nem saibamos. Quando nós dançamos o nosso sertanejo atual, nós podemos conhecer essas músicas e nós nem sabemos que elas sofreram a influência da bachata. Vamos para a nossa primeira atividade então. Que tal praticarmos um pouco de bachata? Observe os dois passos básicos e entre no ritmo. Então, o passo 1, passos curtos com deslocamento lateral, mantendo os pés sempre em contato com o solo. Então, sempre 2 passos curtos em deslocamento lateral, sem tirar esse contato com o solo. E o passo 2, com passos mais longos, formando um quadrado. Então, se num primeiro momento eu faço um deslocamento lateral, num segundo momento eu já tento formar o quadrado, lembrando de respeitar o contato com o solo. Eu vou dar um tempinho para vocês praticarem e já já nós voltamos para conversar um pouco mais.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, conseguiram praticar? Então, se nós pensarmos, né, esse primeiro passo talvez seja um pouquinho mais fácil, porque ele faz somente o deslocamento lateral. Então, quando eu trabalho com esse deslocamento lateral, fica um pouquinho mais fácil. Mas, quando nós tentamos praticar esse segundo passo, talvez complique um pouquinho para vocês, não é mesmo? É um desenho de um quadrado já no ritmo da dança, da bachata, e é um pouquinho mais difícil para praticar, porque exige um pouquinho mais de coordenação, controle corporal, mas tanto quando eu penso na prática do primeiro passo, como na prática do segundo passo, eu tenho que respeitar essa característica básica da bachata, enquanto característica de um ritmo latino, que é não cuidar para não tirar os pés muito do chão, né? Fazer esse arrastar de pés, que é o que dá a característica básica de um ritmo latino. E daí nós vamos falar um pouquinho do reggaeton. Então o reggaeton, que é uma dança sensual de um ritmo muito marcante. Atualmente está em destaque também em filmes e séries e é uma febre entre os jovens latinos por todo o mundo. Sua música de origem latina tem raízes no hip hop, na salsa e no reggae. Então nós conseguimos ver pela animação aqui já a questão do caráter muito sensual. Então ela é uma dança que ela tem esse caráter bem sensual na forma que é praticada. Ela tem raízes em 3 ritmos, então ela sofre influência do hip hop, da salsa e do reggae. Por isso, quando nós falamos lá no começo da aula, nós não podemos fazer uma associação dela somente com o reggae, porque são essas raízes em diversos ritmos que trouxe uma característica própria para o reggaeton. O nome reggaeton vem da junção da palavra reggae e marathon. Marathon, traduzindo para o português, maratona. É o nome que se dá a um concurso de rima típico do reggae, do rap, desculpa. Então, olha aí, a gente mistura o reggae com uma maratona, um concurso ritmo do rap, e daí vem vindo essa mistura de ritmos e de palavras que dão origem ao que é formado no reggaeton. Geralmente é cantado em Spanglish, uma mistura de inglês e castelhano que é o espanhol. Muitos outros artistas usaram como temática em suas letras o racismo, as drogas e o crime, temas que fazem parte da cultura hip hop e gangsta, e até o cristianismo. Então, gente, o reggaeton, ele é um ritmo muito atual, é um ritmo que traz essa mistura, inclusive de letras durante a música, então muitas vezes misturando o inglês com o espanhol, que já trabalha com essa miscigenação, com essa mistura de culturas, que se nós pensarmos é muito presente hoje em dia, né? E além disso, a mistura de temas, né? Temas como racismo, drogas e o crime, esses temas que já vêm ali do rap. Então, por isso que nós falamos que o reggaeton, ele traz essa mistura de diferentes ritmos, né? Essas raízes que vêm do rap, do reggae e que deram origem ao reggaeton como nós conhecemos hoje em dia. Sua origem é em Porto Rico e na Jamaica, e ele é conhecido como o New Reggae. Então ele é uma música underground e que também trabalha com a questão do rap e do dembow. Tá? O nome reggaeton só foi criado e se tornou proeminente entre 94 e 95 em Porto Rico. Mas a partir do século 21 tem ganhado espaço no Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, se vocês pensarem, ele tem essa origem em Porto Rico e na Jamaica, ali da década de 90, um pouquinho mais atual do que outros ritmos latinos, que datam ali sua origem até da época mais da escravidão. Porém, ele ainda é presente, então ele foi se transformando, se misturando, e hoje em dia ele é muito presente no século 21, sendo muito popular também aqui no Brasil, é um ritmo muito popular aqui, como também nos Estados Unidos e na Europa. A aula de reggaeton nas academias é ideal para quem deseja praticar exercícios de forma alegre e divertida. As aulas proporcionam um bom condicionamento físico aos seus praticantes.
Por mesclar coreografia com exercícios aeróbicos, é uma excelente opção para quem deseja definir os músculos e até mesmo emagrecer. Então, gente, ele trabalha as duas coisas. Ele trabalha a questão do tônus muscular, os exercícios que trabalham a melhora do tônus muscular, como também a parte aeróbica, a parte cardíaca. Com isso, ele auxilia muito no emagrecimento. Quem pratica essas aulas acaba emagrecendo, seja pelo gasto calórico durante as aulas, seja pelo aumento de massa magra, porque quando você trabalha com a tonificação muscular, você está aumentando a tua massa magra e com isso contribuindo também para o emagrecimento, e você trabalha de uma forma divertida, num grupo, coletiva, contribuindo também, trazendo diversos benefícios psicológicos. Sua prática requer técnica, agilidade, força, consciência corporal e muita musicalidade. Então é um ritmo um pouquinho mais acelerado. Se nós observarmos aqui até pela imagem, vocês já percebem que precisa de uma técnica específica, né? Um mexer de corpo todo específico para a prática do reggaeton. Em 2017, com o sucesso do hit Despacito, de Luiz Fonsi e Daddy Yankee, sendo que Daddy Yankee é um dos maiores nomes desse gênero, né? Ele teve quase 6 bilhões de visualizações no YouTube e a música acabou abrindo as portas do reggaeton no Brasil. Então é a partir de 2017, com o Despacito, que o reggaeton ficou um pouquinho mais conhecido aqui no Brasil e depois disso muitos tiveram interesse em dançar, em praticar. Vamos para a nossa segunda atividade então. Vamos entrar no compasso do reggaeton. Use como inspiração os movimentos do GIF. Então nós temos um GIF aqui já como uma inspiração, né? Alguns passos dessa dança do reggaeton. Aqui eu tenho para vocês a sugestão do site, onde vocês podem pesquisar um pouquinho mais desses passos. E em pequenos grupos e com orientação do professor, tentem criar uma coreografia. Então eu tenho esses movimentos, uma sugestão de site. Eu vou deixar para que vocês pesquisem e treinem um pouquinho. E já já nós voltamos para conversar.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, gente, foi difícil criar essa coreografia? Uma música mais acelerada, né? Se vocês pegarem os passos ali na sugestão que eu deixei do vídeo para vocês também, é um pouco difícil. Eu deixei um tempo para vocês aqui, mas eu acredito que durante a aula, com a orientação do professor, vocês precisam de bem mais tempo do que o tempo que nós deixamos aqui. Aqui já serve para vocês praticarem, pelo menos, quem não teve acesso ao vídeo, pelo menos para praticar esses passos que estão aqui na imagem. O que nós estudamos na aula de hoje, então? A bachata é uma dança de origem dominicana que surgiu nos anos 60 e é um híbrido de outros gêneros, como o cha-cha-cha e o tango. Considerado um híbrido do reggae e do rap, o reggaeton é um ritmo com letras em língua espanhola e estética caribenha que tomou a América Latina, os Estados Unidos e aos poucos conquistou o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil a partir do Despacito. Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeo, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre os temas, as referências do que nós utilizamos na aula de hoje, e com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.